Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Fábio, especialista em comunicação corporativa, e eu vou comentar com vocês hoje um ponto muito bacana de uma intranet, que é a criação da biblioteca. E por que eu falo da biblioteca? Por um motivo muito simples. As bibliotecas, em geral, normalmente são drives na rede ou são pastinhas no computador onde você coloca todos os seus arquivos lá dentro e beleza, a vida que segue. Com o Vindula, a gente consegue trabalhar isso em um nível muito superior. E eu vou mostrar para você como é que isso funciona. Vamos lá. Nós temos aqui a biblioteca, onde eu entro nela, e a gente tem dentro da biblioteca várias categorias. Essas categorias, elas são praticamente etiquetas. Elas não são vistas como pastas. Porque uma pasta vamos entender uma pasta no conceito físico, tá? A pasta, você só consegue colocar um documento do mesmo dentro. Então, se você quiser aqui colocar em uma outra pasta o mesmo documento, você tem que tirar uma cópia. Logo, você passa a ter dois documentos. Quando a gente tem uma etiqueta, que nem o Vindula trabalha aqui, você tem um único documento e você marca que ele faz parte da pasta 1 e da pasta 2. Logo, você tem um único documento, um único ponto para atualizar e você pode distribuir essa informação em diversas pastas. E aí, vamos lá. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, pasta comercial ou etiqueta, né? Eu tenho aqui um documento, tá bom? E aí como é que isso funciona? É muito fácil. Eu quero colocar um novo documento aqui dentro, eu venho nesse botão aqui, olha, e aí eu tenho aqui adicionar arquivo. Eu clico no botão adicionar arquivo. Quando eu abro adicionar arquivo, eu venho aqui e coloco uma informação, por exemplo, apresentação Vindula. E aí eu vou pegar uma apresentação, né, um arquivo, vou colocar aqui dentro. E aí eu venho aqui em categorização. Categorização, pessoal, é a forma com que o Vindula trabalha caso esse arquivo fosse um arquivo físico. Então eu posso colocar um local de armazenamento, posso colocar uma unidade, qual empresa, ou seja, eu consigo categorizar a informação, colocar um código do documento, identificador, versão, código de versão. A gente vai fazer um vídeo específico sobre isso para falar detalhes, né? Mas em geral eu consigo usar todas as categorizações que um processo ISO precise. Eu tenho aqui, inclusive ele gera um código dinâmico para você e tudo mais. A gente tem a vigência do documento, que isso também é um ponto importante, que eu vou marcar aqui para dar um exemplo. Então eu vou falar que esse documento tem validade até 2099. E eu vou dizer também que ele é uma leitura obrigatória, né? Então o Vindula tem esse processo, né? Onde eu consigo marcar que um documento tem que ser lido pelo colaborador da empresa. Tá? Ele tem que ser lido. Então aqui eu vou colocar 2099 também. E eu vou subir. Quando eu faço isso, o Vindula pega o documento, coloca dentro da intranet. Se ele está num Word, num Excel, num PowerPoint, ele converte para um formato PDF e coloca para você acessar. Cara, muito fácil, porque você não vai ter que ter um Word, um Excel no seu celular ou no seu computador para visualizar. Então vamos lá. Eu fiz isso e agora eu tenho um documento aqui, ó. Apresentação Vindula. A vigência do documento é de maio a 29 de maio de 2099. Ou seja, ele está válido. Eu tenho como avisar se ele não está válido. Tem várias regras, pode mandar e-mail. Cara, dá para fazer muita coisa bacana. E aqui eu tenho um documento. Ó, eu tenho um documento aqui, ó, nossas reuniões. Você tem uma ferramenta para trabalhar. E com isso, logo abaixo você tem a possibilidade de ter a leitura obrigatória. A leitura obrigatória funciona semelhante à publicação e todos os objetos do Vindula. Então eu marco aqui e passo a ter uma leitura obrigatória. Posso dar um like, posso comentar, posso fazer um monte de coisa. E quando eu faço isso, você pode me falar assim, legal, o Vindula permite que eu suba um documento e coloque ele para ser disponível, né? Quando eu volto aqui na minha biblioteca, aí eu venho aqui em biblioteca e eu volto em comercial, ele está aqui, ó. Tá vendo? Apresentação Vindula. E aí ele vai gerar uma subcapa, que vai aparecer aqui. Demora uns minutinhos, mas depois ele gera uma capa e ela aparece aqui. Aí você pode falar, mas eu não quero que todo mundo veja o documento do comercial. Porque você pode ter uma categoria diferente, algo assim. Isso é muito comum. Então o que a gente faz? Percebe que eu estou na categoria comercial. Eu venho com o botão do mouse aqui, ó, e editar categoria. Ele abre para mim uma nova aba. Quando eu venho em editar categoria, eu tenho o pulo do gato. Onde eu posso determinar quem pode ver o meu conteúdo. E aí eu posso determinar que essa visualização apenas para o público do conteúdo,
público-alvo, que é o seguinte, ó, marque para desabilitar a visualização desta categoria para usuários que não estão no escopo do público-alvo. Então isso aí é uma forma daquelas pastas que a pessoa clica e está vazio, e aquela opção de a pessoa nem ver a pasta. Então você tem essas duas formas de trabalhar. E aí tem questões mais interessantes aqui. Por exemplo, eu posso colocar quem pode adicionar documento nessa categoria, pode ser um grupo também, e eu ainda tenho a forma de trabalhar de permitir assim, ó, somente o Fábio adicionou o documento lá, eu adicionei 20 documentos. Imagina que agora a Juliana veio trabalhar comigo, se eu marcar a opção permitir que todos os usuários possam adicionar conteúdo e possam editar conteúdos criados pelos outros, significa que a Juliana pode modificar um documento que eu fiz e vice-versa. Se eu tiro essa função, só a Juliana adiciona e mexe nos documentos dela e o Fábio só mexe e adiciona nos documentos dele. E por aí vai. E ainda eu tenho a possibilidade de fazer com que a pasta fique uma dentro da outra, né? A categoria uma dentro da outra. Eu consigo herdar a permissão das etiquetas no nível acima. Eu tenho a forma de ordenar, que a gente vai mudar agora. E eu vou mudar e vou colocar aqui, por exemplo, em formato tabela, só para você ter uma ideia. E aí eu vou vir aqui e vou salvar. Pronto, feito. Agora, se eu voltar aqui em categoria, ele mudou o meu jeito de trabalhar, porque agora eu tenho um formato tabela e eu posso fazer uma pesquisa, e essa pesquisa vai olhar o conteúdo de dentro de apresentação. Olha só, tá vendo? O conteúdo de dentro de apresentação, ele vai trazer para cá. A grande sacada disso é que você consegue determinar com o Vindula quem vê, quem edita, e tem um outro detalhe interessante que eu não falei, mas se eu voltar aqui na edição, né, da categoria, eu posso vir aqui em avançado, eu posso permitir download, eu posso permitir impressão, posso permitir enviar por e-mail. Nós temos um cliente que usa muito isso, que ele envia, né, o documento via e-mail para os seus clientes finais e funciona super bem. E por que a gente faz isso? Porque pensa, você tem um documento, você editou a permissão desse um documento, legal. Quando você editou e colocou 10 pessoas lá, tá bom. Aí você editou outro, e vai passando o tempo, meses, anos, você editou centenas de documentos. Vamos imaginar que você precise colocar a permissão, entrou um membro novo na sua equipe, e aí tem o Fábio, que ele tem lá todas as permissões, e aí entrou a Juliana. Agora eu tenho que colocar as mesmas permissões que tem no Fábio para a Juliana. Olha o trabalho. Porque eu vou ter que ir documento por documento. Só que quando você tem uma categoria, você faz na categoria a permissão. E aí todos os documentos que estão dentro daquela categoria ganham acesso. Isso é maravilhoso. Você economiza tempo, você ganha segurança e no final das contas, né, você acaba organizando melhor o controle dos seus documentos. E assim, né, não vou nem entrar no detalhe que tudo no Vindula você consegue, ao clicar no Vindula, ele gera uma trilha de auditoria, você consegue saber quem usou, quem mexeu, quem alterou. Se eu vir aqui, ó, aqui no relatório, você consegue ver as datas e eu consigo ver o engajamento do documento e por aí vai. Então assim, é uma ferramenta muito bacana para você controlar os seus documentos e é muito melhor que um Drive na rede. Tá? O Drive na rede, ele tem suas vantagens. Porque você já está acostumado a usar, você já vem de um tempo que usa. Só que o Drive na rede não traz esses benefícios que nós temos. E em um outro vídeo eu vou mostrar para vocês a questão que a gente consegue no Vindula, que é fazer o quê? A parte de assinatura eletrônica, a parte de termo, que é fazer contrato, a parte de vigência com as notificações. Então tem muita coisa legal, eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, bota nos comentários abaixo, eu fico à disposição para ajudar você. Valeu e até mais!